Olá, boa noite, pessoal de Vinhedo. Estamos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira para iniciar esse nosso bate-papo. O pessoal está entrando, nós atrasamos uns minutinhos, mas já estamos aqui. Estamos aqui com o Silvio, que vai dar hoje a fala sobre o plano diretor de Vinhedo. Então, a dinâmica vai ser a mesma dos outros dias. Vamos iniciar aqui com uma apresentação. Depois nós vamos abrir para perguntas no chat. Antes disso, eu vou passar a palavra para o Raul e vamos fazer alguns comentários. O Raul, que também foi delegado e participou ativamente desse processo do plano diretor. E esperamos que com o dia de hoje a gente consiga ter mais clareza sobre quais são os principais pontos que a população, né, se sentiu ofendida às vezes, né, não participativa, os principais pontos que aconteceram no processo do plano diretor. Então, eu vou aqui apresentar o Silvio é arquiteto urbanista, ele tem uma atuação na área de urbanismo, na área de projetos sustentáveis, né, ele trabalha e tem premiações, inclusive, não só no Brasil, como na Europa. Ele também tem uma atuação já de longa data. Antes de morar em Vinhedo, ele morou na região do ABC. Ali ele foi fundador do Fórum da Cidadania do Grande ABC. E também foi presidente do IAB por algumas questões, o que conferiu a ele uma capacidade ímpar, né, de estabelecer não apenas uma compreensão da institucionalização de um movimento popular, que eu acho que isso para a cidade de Vinhedo, no momento, é um quesito muito importante, que nós estamos vendo a sociedade cada vez mais mobilizada, e não resta dúvida que essa organização vai ser cada vez mais institucionalizada para que a gente possa participar mais dos processos de desenho e gestão do nosso município, rumo a uma cidade mais saudável e mais sustentável. Ele também foi delegado do plano diretor e buscou sempre contribuir com muitas informações e análises técnicas, né, dando luz a questões, às vezes, que não ficam tão claras por parte dos dados técnicos, sempre voltado para chamar a atenção das pessoas para propostas que dassem, né, uma melhor qualidade de vida e, principalmente, uma necessidade de conservação ambiental. Então, agora eu abro a palavra para o Silvio. Espero que a gente tenha uma ótima apresentação. A apresentação vai durar mais ou menos 40 minutos e vocês podem ir colocando algumas dúvidas e algumas perguntas no chat. Bem-vindo, então, Silvio. Boa noite. Passo a palavra. Boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Boa noite a Vinhedo. Acho que nós estamos aqui num momento importante da cidade. Eu acho que Vinhedo mudou muito nesses últimos anos, porque nós estamos discutindo o nosso futuro. Essa discussão do plano diretor. É uma lei, uma das leis mais importantes que existem no município, porque ela vai dirigindo a vida da cidade para algum lugar. Que lugar é esse? Vamos tentar ver hoje. Então, queria agradecer a participação, o convite do grupo. Inicialmente, quando eu vi o convite e vi o tema que foi abordado, não vamos deixar lotear nossas florestas. No começo, eu achei um pouco exagerado, mas depois, pensando bem, é um tema muito atual e muito verdadeiro. É que quando a gente fala desse plano diretor, como eu já disse outro dia, parece que não é verdade os absurdos que se cometem contra a nossa cidade. Então, nesse tema, nessa chamada, tem duas verdades. Primeiro, que Vinhedo tem florestas, fragmentos importantes de floresta. E segundo, que querem lotear as florestas. Então, eu achei que foi muito legal. Parabéns para quem bolou esse tema aí. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar sobre a revisão do plano diretor. Veja bem,
o plano diretor tem a obrigação de ser revisado a cada 10 anos. Então, foi isso que o doutor Rogério Sanches pediu, para que a gente fizesse, para que a prefeitura iniciasse a revisão do plano diretor. Só que o que aconteceu nesses 5 anos, pode 5 anos para a gente chegar nisso que está lá na Câmara. 5 anos para chegar nisso, que nós vamos falar um pouco. Como é que nós estamos hoje? Qual é a qualidade desse plano diretor? Eu vou ler aqui, muito rapidamente, o ofício do Ministério Público para o prefeito. Que o Executivo cumpra a lei, iniciando os trabalhos de revisão do plano diretor, utilizando como norte a sustentabilidade no crescimento urbano, privilegiando instrumentos da solução da crise hídrica, observando nas futuras propostas a vedação do retrocesso na proteção do meio ambiente. O prefeito aceitou a recomendação e fez um decreto. Então, é lei. Essa lei não foi cumprida. Eles abandonaram o plano existente, foi feito em 2007, que é um plano muito bom, excelente, reconhecido por vários urbanistas, como a Raquel Ronick e o Cândido Malta. É um plano que tem um norte, tem muitos planos ali que não foram nem iniciados, que é lei e não foi obedecida. Jogaram esse plano fora e iniciaram um plano como se não existisse aquele. Um plano de negócios imobiliários nas áreas de proteção ambiental. Por quê? Nós vamos falar disso. Uma das questões assim fundamentais num plano diretor é que a gente não pode mudar um plano diretor que foi uma grande conquista da Sociedade de Vinhedo em 2007, com muitas discussões técnicas, democráticas, com uma empresa contratada atuante e competente. Não podemos jogar essa conquista da sociedade fora, né? Mas eles passaram por cima desse plano diretor que vale a pena ler. É um plano diretor que é bom de ler, é bonito de ver. Agora, uma das questões que não pode acontecer é você mudar a lei sem existir uma demanda. A lei tem que ser mudada, pode ser revisada. O que está acontecendo na cidade? Onde é interessante a gente mudar? Tem que fazer isso, mas tem que ter uma demanda, uma necessidade, uma justificativa. Isso não existiu. Todas as mudanças propostas não têm justificativa. A única justificativa, como eu já disse, é porque é um plano de negócios imobiliários. Bom, depois, se você tiver a justificativa, você tem que fazer a avaliação técnica. O que essa mudança vai trazer para a cidade. Isso também não foi feito. Bom, eu quero iniciar agora com os slides. Esse é o primeiro, né, Gui? Você quer falar sobre ele? Eu quero isso. O Thiago está compartilhando. Conseguiu compartilhar o slide? Está sendo compartilhado a tela da Karina. Isso. A tela com o mapa, Thiago? A tela com o mapa, sim. Bom, interessante. Então, vamos lá. Esse mapa é um mapa oficial que está no site da prefeitura, porque eu vou falar se existem florestas, né? Então, aqui nós temos as zonas especiais de interesse ambiental. Vocês podem ver aí, todos esses verdinhos são as áreas de interesse ambiental. O que é isso? São vários fragmentos de floresta em estágio avançado de regeneração ou um estado médio de regeneração. Tudo isso são fragmentos de floresta. E vocês podem ver lá todos esses tons de verde. Vocês podem ver lá que também existe um vermelho, né? Um mapinha lá tem uma porção vermelha. O que é essa porção vermelha? É uma área de cerrado. Por incrível que pareça, Vinhedo, além da Mata Atlântica, tem também o cerrado. Eu vou ler só uma pequena parte de um documento, que é um documento feito pelo CAEX, que é um órgão do Ministério Público lá de São Paulo, que veio fazer uma avaliação, principalmente da macrozona de proteção ambiental leste.
Então, eu vou ler aqui para a gente ver qual foi a avaliação do Ministério Público se existem florestas aqui. São reconhecidos mundialmente as áreas aqui em Vinhedo como hotspots, em tradução livre, núcleos quentes de biodiversidade, isto é, biomas hoje confinados a exíguas extensões territoriais, sob grande pressão para uso e ocupação do espaço, que detém os maiores índices de biodiversidade do planeta. Então, assim, essas florestas, fragmentos de florestas, estão bem consolidados em muitos documentos, documentos oficiais da Prefeitura de Vinhedo e documentos do Ministério Público. Vou passar um outro mapa. Esse é um outro mapa que mostra as áreas de preservação ambiental, que também são pequenas florestas no município de Vinhedo. Bom, vamos lá. A Prefeitura e os técnicos da Prefeitura tiveram sempre o discurso até hoje, que Vinhedo tem que crescer, que Vinhedo está engessada pelo plano diretor existente, que Vinhedo não tem mais condições de progredir, de se desenvolver, que por isso precisamos espraiar a cidade, ter o espraiamento da área urbana, para que a gente consiga sobreviver economicamente. Aí, quando a gente analisa a densidade demográfica das cidades, a gente vê que Vinhedo, em comparação com Valinhos, Louveira, Itatiba e Campinas, é a cidade que tem a maior densidade, né? 963 habitantes por quilômetro quadrado, que é a quantidade de pessoas em um quilômetro quadrado. Então, vocês veem que Vinhedo não ficou para trás na questão desse desenvolvimento. Agora, eu já vou dar uma notícia aqui, que é o próximo slide, que é qual seria a densidade de Vinhedo se tudo que está sendo proposto para ser aprovado no plano diretor fosse construído e ocupado. Nós passaríamos tranquilamente para 2.446.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu vou, daqui para frente, mostrando o que aconteceu para que a gente chegasse nesse tipo de densidade. Bom, logo que se iniciou o plano diretor, na primeira reunião, eu solicitei à Prefeitura que apresentasse para os delegados um diagnóstico da cidade. Mas isso nunca foi feito. Foram enviadas várias informações, mas sem uma consolidação, um cruzamento de dados. E um dos dados que a gente solicitava sempre, todas as reuniões, era qual era o potencial construtivo de Vinhedo, qual era o tamanho dos vazios urbanos, quanto de áreas a gente tinha na cidade que ainda poderiam ser construídas na vigência deste plano diretor existente. E depois de muita solicitação da nossa parte, e também aí da interferência do Ministério Público, eles informaram quantos lotes temos na cidade. Eles informaram como lotes. Aí está o primeiro erro. Não são lotes, são áreas. E áreas podem ter depois vários lotes. Eles informaram 4.247, quando a informação da empresa anterior, que avaliou a quantidade de lotes, avaliou em 8.500 lotes. Então, eu não sei qual é a informação correta, mas a informação que eles deram para a gente foi que eles tinham 4.247 lotes. Uma parte fora de condomínio e uma parte dentro de condomínio. A partir desses dados, nós fizemos um trabalho de busca de qual seria o potencial construtivo de Vinhedo, porque ninguém sabia. Eu gostaria de saber quanto se pode construir aqui, quantas unidades habitacionais e quantas pessoas poderiam vir morar em Vinhedo. Então, nós fizemos um trabalho de detetive, de buscar essas informações por meio de softwares, programas de computador, fotos aéreas, para a gente descobrir os lotes, as glebas, e fazer várias contas, modelos matemáticos, equações, para chegar no número. Bom,
Eu queria mostrar para vocês esse mapa, porque nós temos as macrozonas. Existe essa parte amarela aí no centro, que é a macrozona de consolidação urbana. É a mancha urbana. É aí que está a cidade. Nas outras áreas, são áreas de requalificação urbana ambiental, né? A verde clara, a verde escura, a azul e a laranja, são áreas de proteção ambiental. Pode-se construir lá. Não é verdade que não pode construir nada. Pode, mas tem restrições. Então, aí vocês veem que a gente tem uma área que protege a cidade, que nos dá a possibilidade de recarga hídrica, de umidade relativa do ar, de paisagem, de fauna. E nessa área amarela, pode construir praticamente tudo. É aí que temos a nossa densidade. Bom, a partir dos dados que nós estamos coletando, eu sei que não dá para vocês entenderem bem essa planilha, mas esse estudo que nós fizemos, nós vamos deixar o link aí, com todos os cálculos matemáticos, para que todos possam ver, conferir, criticar e avaliar esse trabalho. E aí, nós chegamos ao seguinte cálculo. A capacidade construtiva de Vinhedo, quer dizer, os vazios urbanos e tudo que pode ser construído nessas glebas e lotes, permite uma quantidade de habitações que pode abrigar, no mínimo, 85.225 pessoas. Então, você vê, se nós temos hoje 83 mil pessoas, com esse plano diretor existente, nós vamos dobrar Vinhedo. Então, essa conversa de que Vinhedo não pode crescer, porque o plano diretor não deixa, não é verdade. Como eles mesmos falaram, a gente tem mais de 4.000 áreas que podem ser utilizadas. E nessas áreas, tem áreas muito grandes. Bom, aí, esse gráfico que mostra a cidade de Vinhedo, e aí nós temos um gráfico com a quantidade de pessoas que ainda pode habitar nesses bairros. Então, você tem bairros como Pinheirinho, você tem 13.740 pessoas, bairro como a Capela, que você tem 12.500. Então, mostra bem aonde a cidade vai crescer. Aqui é um outro gráfico, mas falando com as mesmas informações, apenas dividindo em azul claro a população existente e azul escuro a população que poderá ainda morar em Vinhedo. Aqui a gente está mostrando a mesma informação, mostrando quais são os bairros que poderão ficar mais densos, onde as pessoas onde poderá ter construções que vão abrigar essas pessoas. Então, os mais escuros são os que podem crescer mais, e os mais claros onde não pode crescer. E são exatamente nas áreas de proteção ambiental. Bom, então, nós chegamos a 168 mil pessoas. Mas agora, você está vendo lá a parte verde é a nossa conta, e na parte laranja é a previsão da prefeitura. Esse aqui agora é o slide que eu entendo ser um dos mais interessantes. Quando a gente mostrou que a cidade ainda pode crescer esse tanto de gente, 85 mil pessoas, a prefeitura contestou esse cálculo, sem nunca ter feito nenhuma explicação dessa contestação. Quando nós apresentamos isso numa reunião do plano diretor, o próprio Ministério Público, por meio do doutor Rodrigo Sanches, falou o seguinte: bom, pessoal, se é verdade isso que o Pina trouxe aqui, vocês vão ter que rever toda essa questão de abrir a cidade para as macrozonas de proteção ambiental. Não tem necessidade. Então, eles vieram e apresentaram um outro cálculo. Um cálculo que poderíamos crescer na cidade, no potencial construtivo, 52 mil pessoas. Bom, isso foi uma informação fantástica, porque eles que falavam que a cidade não poderia crescer, demonstraram por meio de cálculos que a cidade pode crescer no mínimo 52 mil pessoas.
Então, não tem necessidade nenhuma, isso nos terrenos já existentes, os vazios urbanos dessa área central, não tem nenhuma necessidade de se avançar para as macrozonas de proteção ambiental. Então, esse cálculo da prefeitura, sozinho, joga por terra a proposta deles que está na Câmara. Agora, além disso, eles fizeram um outro cálculo muito interessante. Preciso deixar bem claro que o cálculo que nós fizemos é a quantidade que pode ser construída de habitações, e aí quantas pessoas vão morar nela. Eu não fiz o cálculo do crescimento vegetativo da população, o crescimento espontâneo, isso é, quantas pessoas vão nascer, quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas virão morar em vinhedo, quantas irão embora. Esse cálculo eu não sei fazer, quem faz isso é o IBGE, Fundação SEAD, e no caso a Prefeitura. E eles apresentaram esse outro cálculo, que vinhedo em 36 anos cresceria 39.400 pessoas. Então, se eles dizem que em 36 anos nós vamos ter 39.400 pessoas a mais em vinhedo, no crescimento vegetativo, esse vinhedo consegue já abrigar, com os lotes e glebas que tem hoje, mais 52 mil pessoas, a gente não precisa crescer a cidade para lugar nenhum. A cidade, pelo menos nesse quesito, comporta o crescimento. Vale dizer que em 36 anos a gente teria aí 3 ou 4 revisões do plano diretor. Nesse outro aqui, quando aconteceu deles apresentarem esse cálculo de 52 mil pessoas, eu e a doutora Verônica pedimos para ver esses cálculos. Fomos recebidos na secretaria. Mas eles não mostraram esses cálculos, não mostraram absolutamente nenhum cálculo. A única coisa que eles falaram é que eles não usaram na sua composição essas áreas que a gente demarcou aí em preto, que são áreas rurais. Mas nas áreas rurais também é possível construir. Eu não entendo por que eles não computaram isso. Então, de qualquer forma, acho que ficou claro que não é necessário nenhum espraiamento da cidade. Bom, agora eu vou começar a falar e vou tentar ser mais didático com esses desenhos sobre algumas propostas que foram aprovadas no plano diretor. Então, nesse mapinha, que é o mapa de vinhedo, e que a gente tem umas linhas serrilhadas, nessas regiões nós fizemos cortes para ver o perfil da cidade. Nós fizemos cortes e com fotos aéreas, a gente vê qual é a cara da cidade, se ela é cidade ou se é vegetação. E nós vemos também qual é o zoneamento. O zoneamento é esse mapa aqui. Então, a gente tem aí essas áreas verdes, várias áreas verdes e azul, que são áreas que a gente tem proteção ao meio ambiente, proteção à vegetação. Bom, aqui nós temos um mapa que mostra qual é o retrocesso ambiental em vinhedo. Para vocês terem uma ideia, a quantidade do retrocesso ambiental em vinhedo é da ordem de 33 milhões de metros quadrados. As propostas que eles fizeram, que estão aqui, nós desenhamos em laranja as propostas que ficam muito claras e exatas o tamanho que são. E em laranja transparente, algumas que a gente não tem condição de afirmar exatamente o tamanho do retrocesso ambiental. Então vamos lá. Eu vou passar agora a falar de cada uma delas. Ó, aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Vocês estão vendo na parte de baixo uma fotografia aérea. E aí a gente pode ver que tem áreas que ainda têm vegetação, que são verdes, nas duas pontas. E aí no centro você tem o centro de vinhedo e os bairros. Aí na faixa de cima a gente consegue ver o zoneamento. O verde do zoneamento bate com o verde
da fotografia. Depois, nos dois desenhos na parte de cima, a gente vê no primeiro, logo próximo à faixa do zoneamento, o plano diretor de 2007, como que é a escala cromática. Mostra em cinza o que é cidade e mostra em verde o que são as áreas de preservação. E aí, na faixa de cima, nós vemos com a alteração, uma das leis, né, uma das propostas de alteração, que é a alteração do artigo 85, que vai causar um grande estrago na área de proteção, no macrozona de proteção ambiental leste. Então, esses desenhos mostram claramente o que vai acontecer na macrozona de proteção ambiental leste. Qual é a proposta? É do artigo 85, em que eles pegam um artigo que protege a região e eles mudam para colocar corredor comercial, turismo sustentável e de negócios. Corredor comercial é exatamente uma proposta que visa ampliar a densidade demográfica, com negócios, com novas avenidas, esse tipo de coisa que é proibido nessa região. Bom, vamos mostrar um outro desenho. Então, segue o mesmo esquema. Embaixo é uma fotografia da cidade. Logo acima, o zoneamento. Então, vocês podem ver que o verde do zoneamento bate com as áreas verdes da cidade. E aí eles têm a proposta 1 e a proposta 2, que são alterações de zoneamento em áreas da cidade, que são protegidas. Para vocês terem uma ideia, na proposta número 1, eles passam os lotes de 20 mil para 10 mil. A ocupação, que era de 5%, eles passam para 60%. Então, isso aumenta demais a densidade. Na proposta 2, que é na área do São Joaquim, no bairro São Joaquim, no bairro do Buracão, eles também mudam os lotes de 3 mil para 600 metros e a ocupação residencial de 50% para 70%. Então, vocês podem ver que a proposta 1 e a proposta 2 traz esse tipo de retrocesso ambiental. Depois, nesse corte, a gente vê aqui ainda uma outra parte da proposta 2, que vai pegar exatamente a macrozona de requalificação urbana ambiental, que é esse azulzinho aí, como vocês podem ver na foto embaixo. Essa zona vai ser totalmente descaracterizada pela proposta 2. Aí nós vemos aqui ainda um outro corte mostrando a proposta 2, que vai deixar uma área que era verde, protegida, com muita cidade, muita densidade. E também a proposta 6. A proposta 6, essa proposta é uma das mais absurdas. Ela pega lá os bairros Santa Cândida e Capela. Vocês podem ver que ainda tem um pouquinho de verde, o zoneamento é verde, nos cortes ainda é verde, e a proposta do plano diretor é mudar. Vejam vocês, imaginem o que vai acontecer lá. Lote mínimo de 20 mil para 250 metros. Numa área de preservação, onde o lote mínimo é 20 mil, vão passar para 250 metros. A taxa de ocupação, que é de só 5%, eles passaram para 70%. São essas modificações que alteram a densidade da cidade. Por isso que a gente pode chegar naqueles índices que a gente mostrou de densidade. E aqui essa proposta, que é a proposta 3 e a proposta 4, que também passa de lotes de 600 metros para lotes de 250 metros. Então, isso aqui dá para fazer uma leitura de qual é o retrocesso ambiental em Pinheiro. E aí, isso aqui parece que é uma foto de alguma cidade lá, São Paulo, do Grande ABC, mas vocês devem reconhecer, né? Isso aqui é aqui na Barra Funda, aqui em Vinhedo. Nós já temos esse tipo de problema aqui devido ao grande desmatamento que vem sendo feito aqui na região. Desmatamentos clandestinos sem aprovação. Fora todos os incêndios que a gente sabe muito bem a quem está servindo. Bom, esse tipo de
problema de corte de vegetação vai trazer vários impactos para a cidade. Ondas de calor, aumento da temperatura, ilhas de calor, que são bairros na cidade que vão ficar muito mais quentes. Nós não vamos ter a evapotranspiração da vegetação, teremos uma baixa umidade relativa do ar, e isso causa todo tipo de doença, além da questão da drenagem, né? Porque a floresta consegue segurar, é uma esponja, ela segura a água e serve depois de recarga hídrica. E é engraçado, né? Vários estudos têm comprovado que onde tem floresta chove, e onde chove tem floresta. A floresta atrai a chuva e cuida da chuva, guarda a água para os lençóis freáticos. E vocês acham que Vinhedo está precisando dessas áreas de recarga hídrica? Tem faltado água na nossa casa? Mas, no entanto, a gente está aí querendo cortar florestas. E aí a gente tem dois efeitos, né? Corta a floresta, não consegue segurar a água, não tem mais tanta chuva. E aí você vai pôr mais pessoas, então mais consumo. Não tem como resolver essa equação da questão hídrica fazendo isso com as macrozonas de proteção. E tem também uma questão não menos importante, mas muito importante, que é a paisagem. É fundamental para o ser humano conseguir ver a vegetação da sua cidade. Isso é muito importante para a capacidade do ser humano de ter orgulho da sua cidade. Bom, aqui eu vou contar um caso agora, muito rapidamente. Quanto tempo foi já? Só para a gente mostrar qual é a mola propulsora, o que leva a essa questão da gente mudar, por que eles querem mudar a legislação exatamente nessas áreas. Bom, aqui nós estamos vendo, é um caso que eu quero contar para a gente ver o que está acontecendo. Essa área aí, na macrozona de proteção ambiental leste, e esse cercado aí de preto é a Fazenda Cachoeira, onde vocês podem ver zonas especiais de interesse ambiental, zonas especiais de interesse ambiental já com avançada regeneração e a área de cerrado. Aí a gente tem ainda nessa fazenda, nós temos ainda as áreas que são os corpos d'água, as zonas especiais de interesse ambiental, que estão marcadas naqueles mapas das florestas, os fragmentos. Aqui nós vamos vendo como a vegetação foi sendo suprimida por meio de cortes e incêndios, né? Ela deveria ser, onde é verde e onde é lilás, deveria ser amarelo, seria a vegetação original. Aqui nós temos os cursos d'água e APPs. Aqui nós temos, ao redor da fazenda, do casarão da fazenda, 200 metros de restrição. E aqui nós temos as legendas das vegetações, quer dizer, todas as legislações sobrepostas para a gente fazer uma análise desse caso. E aqui nós vemos o que aconteceu com a sobreposição de todas essas imagens. O que nós teríamos de área para ser construída. Porque nós temos em amarelo, onde é a área urbana, e em laranja, onde é a área rural. Eu fiz as contas, porque nós temos 12 hectares em cada área dessa, tanto na amarela como na rural, e ali os lotes na área laranja só poderiam ser feitos lotes de 20 mil metros. E na área amarela, lotes de 1.000 metros. Então, nós poderíamos fazer aproximadamente 6 lotes de 20 mil metros e 50 lotes de 1.000 metros. Se a gente fosse vender esses lotes de 20 mil metros a 2 milhões, porque seria um loteamento, condomínio muito legal, com muita área verde, casarão restaurado, represas, curso d'água, florestas, seria fantástico, né? Então, eu acredito que um lote de 20 mil metros poderia chegar num valor desse, no mínimo. E os lotes de 1.000 metros conseguiriam tranquilamente ser vendidos por 1 milhão. Então, se a gente multiplica 50 lotes por 1 milhão, mais 6 lotes por 2 milhões, nós teríamos 72 milhões na venda desse empreendimento. O que seria um retorno fantástico, porque a Fazenda Cachoeira foi comprada em 2007
por 1.262.000, o que daria hoje alguma coisa em termos de aproximadamente 3 a 4 milhões. Mais a infraestrutura que teria que ser feita, seria mais uns 3 a 4 milhões. Então, se vendesse por 72 milhões, seria já um ótimo negócio. Mas o que eles querem é vender aproximadamente 450 horas por 500 mil, que seria um preço médio de mercado hoje. Isso daria aproximadamente 225 milhões, o que é um absurdo, porque isso causaria grande impacto na cidade. Nós não somos contra empresários virem até aqui e ganharem seu dinheiro, mas tem que atender à legislação existente. Nós não podemos passar por cima de todas as legislações para que um empresário venha aqui e tenha esse absurdo de ganho na sua área. Bom, isso eu quis mostrar porque é isso que está acontecendo em todas as áreas da cidade de Vinhedo que estão se propondo a flexibilização. Bom, eu vou falar aqui muito rapidamente, porque uma das questões que, além desse plano diretor conter todos esses erros urbanísticos, não ter cuidado do que foi colocado na legislação, de cuidar da crise hídrica e não ter retrocesso ambiental, um dos grandes problemas é que eles também sequestram o nosso futuro. O plano diretor não é feito só para se falar de zoneamento, é feito para se falar do que vai viver a cidade nos próximos 10, 20, 30 anos. E hoje nós temos uma revolução silenciosa, vou falar rapidamente disso. Nós temos que ver hoje qual é a produção de gás carbônico de cada cidade. É o Acordo de Paris, que está sendo falado de novo agora, dada a eleição lá dos Estados Unidos. Então, o Brasil hoje tem 7 toneladas por habitante por ano, essa emissão dos brasileiros. E nós vamos ter que diminuir isso. E uma das coisas que mais ajuda a diminuir o carbono são as florestas. As florestas, além de tudo que a gente já sabe, também fazem a captura de carbono. Então, as contribuições que o Brasil falou que ia fazer no Acordo de Paris, uma das coisas mais importantes é o reflorestamento. E nós temos aqui áreas com florestas e áreas a serem reflorestadas. Essas áreas estão no plano diretor existente. O Brasil se comprometeu, nesse acordo, a diminuir até 2025 37% das emissões de carbono. E até 2030, 43%. Vocês acham que nós estamos nesse caminho? Isso não envolve só reflorestamento, né? Envolve mudar os gastos em energia, mudar a matriz energética, ter uma economia de baixo carbono. Isso parece uma coisa muito distante, mas já é o nosso dia a dia. Existe, como eu falei, essa revolução silenciosa, né? As cidades hoje, mesmo que o seu país, que são poucos que não aderiram, mas vamos supor que o Brasil não esteja conseguindo cumprir aquelas metas. As cidades estão fazendo isso. Elas batem na porta lá do Acordo de Paris, se inscrevem. A partir do momento que elas se inscreveram, fizeram uma proposta de redução, elas já fazem parte desse clube da economia verde. E o que o mundo vai comprar? O mundo vai comprar das empresas, profissionais, e todo tipo de atuação, produtos e serviços das cidades que tiverem uma economia verde cadastradas no Acordo de Paris. Existe uma questão muito interessante que é a performance climática dos fundos de investimento. Os fundos de investimento já não estão mais investindo em qualquer tipo de produto e serviço. Até agora, se você for pegar um empréstimo, sua empresa ou você for pegar um empréstimo no Banco Santander aqui, você vai ter que comprovar que você já está lutando contra o gás carbônico. Você já está fazendo alguma coisa na sua vida ou na sua empresa. São as pontuações. Todos nós já estamos sendo pontuados para ficar dentro desse mercado verde ou não.
Isso nunca foi discutido nesse plano diretor. Esse tipo de intervenção nunca foi colocado. Bom, eu estou colocando aí que é um endereço para que as empresas, instituições, organizações, estados, países, cidades, regiões possam se cadastrar. É só entrar aqui e se cadastrar. Já fica fazendo parte do clube e vai ter que comprovar esse avanço. Aqui é um mapinha, né, que mostra as cidades que estão se mexendo, né? O Brasil tem 146 cidades. Campinas está dentro já. Bom, eu queria finalizar aqui e falar que essa densidade que eu coloquei aqui de 2.446 habitantes por quilômetro quadrado é a conta que eu fiz dividindo 200 mil habitantes pela área do município. Será que nós vamos chegar em 200 mil habitantes? Eu acho que não. Vinhedo não tem essa capacidade, não tem infraestrutura, não tem água. Mas nós estamos numa verdadeira corrida do ouro. Se for aprovado por um diretor, nós vamos ter dezenas e dezenas de lançamentos de condomínios e loteamentos. Quando isso acontecer, o mercado é muito sensível. Vocês sabem que hoje todo mundo quer vir para Vinhedo, todo mundo quer sair de São Paulo e vir para Vinhedo. O mercado está muito aquecido, tanto para compra de imóvel quanto para aluguel de imóvel. Mas, quando começarem a sentir que aqui não existe água, que você demora para ir do centro até a capela, às 7h30 da manhã, 1 hora, quando o tráfego aqui não flui mais, o mercado sente isso e começa a não querer mais tanto comprar Vinhedo. Além da oferta enorme, que todo mundo vai querer lançar seus empreendimentos assim que for aprovado por um diretor, né? Esses empreendimentos, eu acredito que já estejam todos lá na gaveta para serem aprovados. Então, quando o mercado sentir que Vinhedo não é mais uma boa cidade, que não tem mais qualidade de vida, não vai ter tanto interesse. Então, para chegar a 200 mil habitantes, a gente demoraria muito tempo. Vinhedo não tem essa capacidade. Agora, a gente tem que se mobilizar. Nós não podemos permitir que esse plano diretor que está na Câmara seja aprovado. Eu espero que nós que estamos aqui, esse pessoal mais consciente, esse pessoal que gosta tanto da cidade e trabalha pela cidade, que a gente consiga fazer um movimento que impeça essa aprovação. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. São temas um pouco complexos, difíceis de serem entendidos. E eu estou aqui à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Silvio, pela apresentação. Realmente, temos muitas perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu acho que é um assunto que vai ter que continuar em pauta, né? Principalmente agora, após as eleições. Nós vamos ter que escolher aqui os nossos candidatos e dar continuidade nesse processo de cuidar do urbanismo da nossa cidade. Eu achei que foi muito boa a apresentação. A gente vai disponibilizar depois essa apresentação para quem não conseguiu olhar com detalhe os desenhos, que estão muito ilustrativos. Porque quando a gente vê a lei, né, Silvio, e circulou muito a lei por aí, a gente não consegue entender a grandeza das transformações nas linhas, né, da letra da lei. Então, a gente recebe um documento com a escrita da lei, mas precisa ter um certo conhecimento para transformar aquelas palavras em mapas, né? E quando a gente faz isso, é realmente assustador o tamanho da modificação que essas propostas estão provocando na cidade. E para quem assistiu às outras lives, a gente já consegue imaginar, e você já consegue começar a entender como é que fica esse crescimento todo, justamente na área de manancial, justamente numa cidade que não está cuidando e não está com segurança hídrica, né? Verônica, Então, eu posso solicitar um esclarecimento rápido? No início da palestra, Silvio, você falou da ocupação que ia chegar a 2.446 por quilômetro quadrado, e na verdade eu creio que seja 2.446 habitantes por quilômetro quadrado, é isso?
É isso, se eu falei 2 milhões, eu me enganei. São 2.442 habitantes por quilômetro quadrado. Ótimo. Você compara com a densidade de hoje, você vê que ela cresceu mais de 150%. Exatamente. Por favor, Vero. Bom, eu queria saber se o Raul, que está aqui presente, que fez a palestra da semana passada, tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre essa apresentação, sobre essa questão do plano diretor, que naturalmente não vai se restringir essa noite, né, Raul? Boa noite. Eu não estou aqui, eu estou sem câmera. Só minha voz. Espera aí, só um minuto. Deixa eu te ajudar aqui. Muita gente. Aí está my vídeo. Pronto. Aí. Já estou aqui. Bom, boa noite a todos, a todas que estão aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Realmente é uma situação bastante crítica a que nós estamos vivendo. Estamos vivendo umas eleições, né? E com isso parece que tem uma cortina de fumaça, muita gente aparecendo como neutro, aí como candidatos. E só que, na verdade, eles apoiam esse plano diretor, a aprovação desse plano diretor. Como foi perguntado aqui, foi perguntado se esse plano diretor pode ser aprovado, mesmo tendo tão pouco tempo, essa Assembleia, né? Praticamente, mais de 50% dela não vai existir, né? A partir de 1º de janeiro, mas ela pode ser aprovada. Pode ser aprovada e vão tentar aprovar. Por isso, uma movimentação de toda a sociedade contra esse plano diretor é muito importante. Isso, Silvio, uma pergunta, porque eu acho que é excelente a sua apresentação, que podemos, e acho que tem várias perguntas nesse sentido. Primeiro, você acha que eles vão tentar aprovar antes de terminar o mandato? E segundo, o que podemos fazer para evitar que isso aconteça? Bom, boa pergunta. Não sei se eu tenho a resposta, mas a pergunta é boa. É o seguinte, eu acho que sim, eles já foram tão descarados nesses 5 anos, chegaram com essas propostas que são verdadeiros absurdos. Vocês viram aí pelos mapas. Eles vão destruir 42% da cidade. Só que quando você destrói aquelas áreas, você destrói a cidade inteira, porque a cidade fica inviável, né? Bom, como eles foram tão descarados até hoje, né, com esse plano diretor, eu acho que eles podem tentar, sim, aprovar agora, no apagar das luzes dessa gestão, né, que com certeza vai perder a eleição, não vão estar aí no ano que vem. Eu acho que eles podem estar. Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que se mobilizar, trabalhar com publicidade disso, falar nas redes sociais, fazer encontros como esse pela internet. E se tiver, que não poderia estar na Câmara para ser aprovado, não teve nenhuma audiência, nenhuma. Isso é totalmente ilegal, não teve nenhuma audiência com a população. A população não participou desse plano diretor até agora. Agora, se eles forem colocar para votação esse absurdo e essa ilegalidade, acho que a gente tem que invadir a Câmara. Vamos invadir a sua praia. Invadir democraticamente, né? Pacificamente. Vamos encher aquela frente da Câmara, porque na Câmara não vai caber tanta gente. Eu acho que Vinhedo acordou. Hoje eu tenho aqui muitos amigos, vocês são uma amostra disso, pessoas que eu não conhecia, e que agora são meus amigos, porque a gente está lutando por Vinhedo. Quanta gente boa tem nessa cidade que luta por Vinhedo. Então, somos nós, essas pessoas que estamos lutando, e vamos fazer uma mobilização, e vamos falar com o Ministério Público, se for o caso, vamos entrar com uma ação judicial, mas nós temos que paralisar esse plano. Nós não podemos ficar inertes. Vamos fazer. Muito bom. Você acabou respondendo já uma pergunta do chat, né? E realmente é incrível o tamanho do desastre que se coloca, e alguns
Alguns que estão desinformados falam que a gente é ambientalista exagerado, né? Eu acho isso engraçado, porque realmente às vezes fica difícil de explicar. Qual é o tamanho do problema que está sendo proposto nessa revisão? É difícil realmente de acreditar. Silvio, eu posso dar sequência aqui nas perguntas? O pessoal fez muitos comentários. Que bom. Você já respondeu do Valdir Salusitano, que estava perguntando justamente sobre isso. E eu vou aproveitar e vou esclarecer que o atual presidente da Câmara, o senhor Edugelme, recebeu um requerimento nosso solicitando para que este plano diretor seja retirado e devolvido ao prefeito. E nós alegamos duas inconsistências técnicas. A primeira, relativa à participação social, porque não seguiu os ritos conforme a legislação demanda, com relação às audiências públicas e passagem pelos conselhos municipais. E o segundo, a justificativa é a água. Como pode colocar uma proposta de um plano que vai crescer e estimular o crescimento de uma cidade que não tem um mínimo de segurança hídrica? Né? O Edugelme já respondeu esse requerimento, alegando não ser possível a devolutiva deste projeto. E nós ainda aguardamos a resposta do senhor prefeito, porque a ele também foi encaminhado o mesmo requerimento. Então, um grupo de técnicos envolvido com este projeto, que está à frente deste estudo e está preocupado com a cidade, teve essa iniciativa de encaminhar esse requerimento, com a expectativa de que a gente conseguisse sanar a situação administrativamente. Mas a verdade é que, se não for administrativamente, nós vamos ter que fazer outras movimentações, e contamos com o apoio da população, e esse é um dos objetivos da live, mostrar para vocês o tamanho do problema, e o quanto a sociedade deve e pode se mobilizar para este problema. Bom, muita participação aqui. Eu vou passar aqui a Ludmila Campolina, participou bastante, e ela fez um conjunto de perguntas que eu vou resumir aqui. A primeira questão que ela está colocando, Silvia, como é que se elabora um plano diretor sem dados? Quando você estava discutindo e comentando a dificuldade de conseguir os dados, como é que pode ser elaborado um plano diretor sem dados? É correto isso? E aí, emendado a isso, eu acho que você acabou respondendo ao longo da sua fala, mas se quiser complementar, ela pergunta sobre o impacto deste projeto para a cidade e quais são os investimentos previstos, né, para contemplar este crescimento que a cidade vai ter com o plano. Essas são as perguntas da Ludmila. Tá. Primeiro, eu quero só responder uma coisa sobre o que você falou, que o pessoal fala que a gente é xiita, né, que é verde, que abraça a árvore, que defende o mico-leão dourado. Não, a gente defende a cidade. É lógico que eu gosto desses bichinhos todos, mas o importante é a gente ter um meio equilibrado. É importante para nós esses bichinhos. A questão ecológica visa a vida do homem, não é só a vida dos bichinhos, entendeu? E para quem acha que nada disso tem importância, quem tiver aqui algum patrimônio imobiliário, pode ser um terreno, uma casa maravilhosa num condomínio de luxo, pode ser um terreno nos Três Irmãos, ou uma casinha na Capela. O que vai acontecer com o seu patrimônio? Se esse plano diretor for aprovado, esse seu patrimônio vai cair muito valor, porque a cidade vai diminuir na sua qualidade, o IDH vai diminuir, o mercado vai sentir, e somando a isso, nós teremos muita oferta. Então, o seu patrimônio vai cair, com certeza. Então, quem não quer defender aí o mico-leão dourado e as árvores, pode defender o lobo-guará, né? Porque senão vai ficar sem o lobo-guará. O lobo-guará que eu estou falando é a nota de R$200. Tá? Mas falando aí para a Ludmila, é o seguinte, dados. A gente precisa de dados e não pode ser só os dados. Nós temos que ter dados e análise dos dados e cruzamento de dados. Sem isso, não dá para fazer o plano diretor. Quando a gente cobrou isso, eles acabaram enviando muitos dados. Então, se vocês entrarem no site da prefeitura, no plano diretor, e foram ver a quantidade de dados que tem, eles fizeram um jogo inverso.
você vai ter que ler, no mínimo, para começar a entender, 20 mil páginas. Quem consegue fazer isso? Eles teriam que dar isso para a gente resumido e com uma interpretação de dados. Isso não existe. Bom, com relação ao impacto, foi o que eu comentei com vocês durante a apresentação. O impacto é fantástico. Não é que vai impactar isso nos próximos 10 anos. Se vai impactar nos próximos 10 anos, vai impactar para a vida inteira. A gente não consegue mais resgatar a cidade de Vinhedo. Nós temos que reimaginar Vinhedo. Essa sociedade que está ativa aqui tem que pensar uma Vinhedo diferente, ligada à economia verde global. Muito obrigado, Ludmila, você que é uma pessoa muito atuante lá no Vista Alegre, que defende muito ferozmente o meio ambiente no local e na cidade. Parabéns, Ludmila. Muito obrigado. Muito bom. Bom, aqui estão sendo comentados que o próximo prefeito pode reverter essa situação, né, Silvio? E nós tivemos o cuidado de conversar, né, com o candidato que está à frente, né, nas pesquisas, pelo menos, e ele assumiu um compromisso conosco, no sentido de que está aberto a discutir, está compreendendo toda essa problemática relativa ao plano diretor. Né? E a proposta de fazer esta página no Facebook é para despertar as pessoas com relação à composição da Câmara. A Câmara Municipal tem que ter uma nova ordem, uma ordem voltada para pessoas capacitadas, para pessoas que querem cuidar da cidade. Então, nós estamos fazendo essa chamada geral à população para que escolham os seus candidatos com critérios voltados para a responsabilidade e o papel que a Câmara Municipal atua no município. Por quê? Porque se a gente tem uma Câmara Municipal parecida com a de hoje, nós estamos correndo esse risco de ver esse plano aprovado e ter toda essa movimentação feita. Enquanto que se tivermos vereadores comprometidos com uma Vinhedo melhor, vereadores capacitados e capazes de compreender toda a problemática, podemos ter uma situação mais tranquila e começar a pensar em questões menos importantes, menos graves. Bom, a Aline Valério, ela fala assim, se não há água suficiente agora para atender a população, como ainda tem espaço para mais 52 mil pessoas, Silvio? Bom, não tem espaço, mas eu quero primeiro falar uma coisa quando chamou a gente chita, né? Queria dizer o seguinte, que eu sempre penso que um plano diretor é uma grande negociação numa cidade com a sociedade. A gente pode realmente rever parcelas do território que tem problemas. É fundamental isso, principalmente as pequenas áreas. Tem alguns produtores que reclamam que não conseguem mais atuar, não tem ajuda do governo, não tem financiamento, não tem mercado. Essas pequenas áreas, a gente sempre esteve disposto para fazer uma avaliação de cada uma, né? Mas isso não foi possível porque é um trator o plano diretor. Agora, o que você perguntou depois foi com relação à água, né? Lógico, se hoje está faltando água em vários bairros da cidade, tem bairro que já tem falta de água há 4 dias. Ontem choveu, eu vim para cá, estava uma chuva danada. A gente nunca gostou tanto de chuva quanto agora, né? A gente fica muito mais feliz com a chuva do que com o sol, porque não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar, não tem água para nada. Então, você imagina se a gente dobrar a cidade. Mas isso quem manja muito é você, né, Verônica? Se você quiser complementar. Bom, essa questão da água foi colocada há 3 semanas atrás e pode ser ilustrada pela junção dos nossos dados, né, Silvio? E do mesmo jeito que o Silvio fez o dado da demanda da cidade para ser ocupada, ou seja, ficou claro que a cidade dispõe de espaço para urbanizar. Não é necessário ocupar novas áreas, né? Então, nós já temos espaço para acomodar essa expectativa de crescimento. Por que nós vamos ampliar essas áreas de ocupação? Esse seria já uma questão muito importante de ser considerada, porque vai exigir um custo, vai exigir um espraiamento da cidade desnecessário. Mas não é só esse o problema.
O problema é que o lugar reservado para produzir água é justamente essas áreas que estão sendo alvo de ocupação. Então, é uma dupla inconsistência, né? E é claro que isso não consegue ficar de pé, né? A justificativa é que não consegue ficar de pé. Então, respondendo à pergunta, é aqui que fica claro o descabimento desta proposta, né? O descabimento destas propostas que estão sendo colocadas. Não existe água para as pessoas de hoje, né? Para quem viu a apresentação, hoje, teoricamente, existe água para aproximadamente entre 6 mil, 7 mil novos moradores, hoje, né? Se você considerar apenas o crescimento populacional, você já tem um problema. Se você considerar um plano que, além de estimular o crescimento, vai estimular o crescimento justamente onde se produz água, aí você vê o tamanho do descompromisso com a qualidade de vida da cidade que essa proposta tem. Bom, vamos seguir aqui. A Ellen Francisco, como podemos impedir esse plano? Eu acho que, de certa forma, as questões já foram colocadas, administrativamente já está em curso esse processo com os requerimentos, mas também, se o Silvio quiser fazer uma chamada aí à população e ponderar aí por os próximos passos, né? Eu sei que domingo teremos eleição, mas nós temos um restinho de gestão aí para acontecer. Como é que seria? Como é que você vê uma atuação importante da sociedade para esse restinho de gestão e para o começo do ano que vem? Bom, como vocês sabem, eles passam por cima das leis, passam por cima da vontade da sociedade. Nós estamos fazendo uma pressão danada, estamos com vários requerimentos, uma atuação grande, mas nós temos que ampliar isso. Então, todos vocês que têm esse conhecimento têm que difundir isso, né? Agora, é muito importante o que vai acontecer na eleição. Acho que a gente está com a eleição definida. Perderam porque eles trataram muito mal a cidade, trataram muito mal a sociedade esses anos todos. E nós temos hoje uma esperança. Tem um candidato que está lá na frente, que se propôs a conversar com a sociedade. Eu acho que a eleição para majoritário já está definida e muito bem definida. Agora, nós temos que compor a Câmara. Não dá para pensar só no prefeito. É importante o prefeito ter uma base de pessoas que vão trabalhar a cidade para que a cidade seja uma cidade melhor. Então, é só você ver o histórico dos candidatos para vocês saberem quem vocês têm que votar. Obviamente, vocês não devem apoiar quem apoia a administração atual, quem aprova qualquer coisa que esse prefeito manda para lá, que já está com essa articulação toda desse grupo que é financiado, né, pelas doações de grupos interessados nessas áreas de proteção ambiental. Então, eu acho que a gente tem que mudar a votação, temos que mudar a Câmara e a Prefeitura. Muito bom, Silvio. Nós temos uma série de perguntas, eu não sei se eu dou continuidade ou se eu faço mais uma e depois você se compromete a respondê-las. Olha, eu me comprometo a responder todas, faço questão. Muito bom. E me comprometo também a colocar todos esses documentos que eu citei num link neste grupo. Eu queria responder uma pergunta não sei, agora eu vi aqui, não sei se o nome está correto, né? Tem muitos comentários, felizmente, né? Mas esqueci o primeiro nome dela, é Luciana Jordão, isso. Ela fez uma pergunta aqui que é muito interessante. Se é muito alto o investimento financeiro para tornar Vinhedo um modelo de desenvolvimento sustentável, ou se depende mais de vontade política. Obviamente depende de vontade política. Agora, o custo para se transformar numa cidade sustentável não é um custo que a gente está impedido de fazer. É uma questão de política pública bem acertada, com técnicos, com posturas públicas de verdade. E mais, aquilo que eu falei durante a palestra sobre a gente estar no clube das cidades inteligentes, das cidades que se comprometeram em diminuir a emissão de gás carbônico, nós temos todo tipo de financiamento para a cidade ser sustentável. Tem dinheiro internacional, muito dinheiro para se aplicar aqui. Tem dinheiro, inclusive, da União, que está lá à disposição e ninguém traz esses projetos para cá.
É uma série de financiamentos a fundo perdido que existem. E Vinhedo não vai buscar isso. E se continuar a cortar as florestas, aí é impossível pegar. Agora, se a gente fizer os planos de reflorestamento que existem no plano diretor atual, a gente consegue, com certeza, financiamento para tudo isso. Muito bom. Realmente eu ia fechar com essa pergunta, que é muito boa, porque eu acho que a gente tem uma série de medidas administrativas, né, Silvio, para se fazer, mas realmente precisa ter vontade política. Isso foi o começo das nossas lives, a gente começou com esse assunto, né? E é por isso que nós estamos aqui chegando junto dos candidatos e do futuro prefeito, e estamos aqui nos aproximando desse movimento político. Essa live tem esse objetivo, teve esse objetivo. Nós três aqui, o Silvio, o Raul e eu, temos esse compromisso com a cidade de estar batalhando para essa conscientização. Que, veja, parece que é caro, né? Mas é barato e é muito prazeroso poder contribuir com esse trabalho, e a gente realmente espera que esse time só cresça e amadureça a consciência política da sociedade. Porque, como foi dito aqui em alguns comentários, e como foi dito na apresentação, o plano diretor, um dos seus principais objetivos é definir a cidade que queremos. E será essa a cidade que queremos? Será essa uma cidade sem água? Uma cidade sem floresta, sem qualidade de vida? Né? É essa a cara da cidade que a população está pactuando em ter? Né? E, claro, que grande parte da sociedade nem fica sabendo dessas discussões, né? E quando fica sabendo de alguma coisa, não entende o que está escrito na redação da letra da lei. Então, a gente tem que fazer esse exercício de tradução. Mas é isso. Então, eu gostaria de perguntar para o Raul se ele quer falar mais alguma coisa e finalizar a nossa live. Nós já estamos aqui com o horário estendido. Sim, Verônica, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que, uma vez aprovado, se for aprovado esse plano diretor, e como o próprio Silvio comentou, os loteamentos já estão lá na gaveta esperando. Então, no dia seguinte, pode ter certeza que em muitos lugares, como eu já vi acontecer aqui em Vinhedo e alguns loteamentos até irregulares, que só esperaram algumas mudanças, algumas, vamos dizer, flexibilidades da administração atual, no dia seguinte é terra arrasada. Então, nós temos que pensar em parar isso, que ele não seja aprovado e que seja revisado novamente, ou se recomece novamente, porque ao ser aprovado já muita gente já está esperando, e no dia seguinte uma boa parte de todas essas áreas poderá não ser mais recuperada, como disse o Silvio, né? Então, temos pouco tempo, eles têm pouco tempo para aprovação, e nós temos que realmente ter uma atuação bastante incisiva, decisiva, para evitar que esse plano diretor seja aprovado e que já passe para a próxima administração, que vai ser uma administração realmente, provavelmente mais positiva, né? Que vai ajudar realmente a nossa cidade. Perguntam muito sobre os vereadores que podem apoiar, né? Um novo plano diretor na futura gestão. No nosso site aqui, desculpem os incomodados, temos alguns, né? Existem mais alguns que a gente, um pouco por foco, não conseguiu colocar todos, mas eu sugiro que dêem uma olhada nestes, se eles já estiverem eleitos, vamos dizer, né? Os votos dos partidos, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os partidos em Vinhedo, eles não são ideológicos, é onde te permitem concorrer por um cargo, né? Então, é um cargo na vereança. Então, não adianta pensar, um PDT, ou um esse, aquele, ou Patriotas. Muitas vezes tem gente muito boa, mas foram onde deixaram entrar para concorrer. Então, se houver mais votos dentro de um só partido, esses votos serão canalizados dentro do próprio partido para pessoas que estão alinhadas contra esse plano diretor e a favor da votação de um plano diretor
mais amigável e melhor para a nossa cidade. Então, só ficar atentos aí no nosso site, desculpem o incômodo, e verão aí algumas pessoas que estão comprometidas com a nossa cidade nesse sentido. Seria só isso. Obrigado. Silvio, você queria fazer umas palavras finais? Bom, queria agradecer, né, a todos vocês que organizaram, que me ajudaram aqui. É sempre muito difícil em pouco tempo e a gente não está acostumado a lives, né? A essa nova forma de comunicação. É muito difícil a gente explanar essas questões tão complexas. Eu fiz de tudo para deixar de uma maneira mais aceitável, né, em desenhos. Espero que vocês tenham entendido, ou que tenham entendido a maior parte das coisas. Agradeço todas as perguntas que eu vi, que são muitas perguntas muito interessantes, e eu vou responder todas. E eu espero que a gente se encontre, né? Se encontre nessa cidade tão legal que a gente mora, né? E que a gente continue morando aqui, né? Porque se esse plano diretor for aprovado, eu tenho que ir embora daqui. E eu gosto tanto de vocês, dessas amizades novas, desse pessoal maravilhoso que tem nessa cidade. Eu quero continuar aqui. Senão, eu não sei quando eu vou. Não vou voltar lá para Santo André, porque lá o caos já existe, né? Sei lá, vou ter que ir para o Jalapão, talvez. Mas eu quero continuar aqui com vocês, tá bom? Então, eu quero encontrar vocês nos próximos dias por aí, que a gente se mobilize, que a gente ajude as pessoas a votar, que a gente fale desses candidatos que estão aqui nessa página do Facebook, que a gente divulgue quem é do bem. E a gente vai conseguir realmente, se a gente fizer isso, reimaginar essa cidade. A gente só está se defendendo da prefeitura. Como é que pode? A prefeitura que tinha que nos ajudar, ela que deveria estar coordenando a sustentabilidade e uma nova Vinhedo. Mas nós vamos passar por isso, vamos reimaginar Vinhedo uma cidade acolhedora, sustentável, e que a gente vai poder melhorar a vida de todos aqui, de todas as classes. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Silvio. Obrigada, gente. Obrigada, Raul. Obrigada, Tiago. Obrigada, Geni. Obrigada, Bia. Obrigada, Luciana. Todos que participaram para compor esse projeto. E esse projeto tem esse objetivo. Nós queremos continuar em Vinhedo, né? E é por isso que tem essa frase, né? Desculpem os incomodados, né? Acho que a gente incomoda muita gente, porque a gente acaba fazendo esse trabalho um pouco, que aqui nas falas, as pessoas já perceberam que muitos dos levantamentos e pesquisas que a gente faz, a prefeitura devia estar fazendo. Mas não tem problema, se a prefeitura não faz, nós vamos continuar fazendo e observando. E é esse o nosso objetivo, para que a gente consiga construir a Vinhedo que queremos. Ok? Obrigada, gente. Boa noite. E vamos mantendo contato aqui pela página do Facebook. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos.